O amor no cristianismo, né, ele é muito trazido como a morte de Cristo pelos nossos pecados. E é algo que eu já perguntei para alguns padres e pastores e nunca me responderam de uma forma simples, não de uma forma complexa, de uma forma simples. Quer dizer o seguinte, beleza, ele morreu na cruz, seja lá quem matou ele morreu na cruz pelos nossos pecados. O meu bisavô morreu no campo de concentração também pelos nossos pecados, e o Rebbe de Lubavitch também, e milhões de judeus durante a história do judaísmo também morreram e sofreram de formas muito piores do que a cruz pelos nossos pecados. Então, a minha pergunta é: o que isso torna relevante, significante para um ser humano no século XXI, no seu comportamento? Porque eu acho que gera o contrário, que é um vitimismo, que é um amor, desculpa falar polêmica. Conclui a pergunta. Essa é a pergunta, quase socialista, que é um amor vitimista. E esse é o ponto que eu acho que amor no judaísmo, como é trazido no Velho Testamento, é quase o contrário do amor do Novo Testamento. Bom, porque o amor, você entendeu a minha pergunta? Porque o amor do Novo Testamento é um amor de coitadinho, e por isso levou a séculos de pessoas achando que sofrer leva a Deus, enquanto o judaísmo sempre pregou um amor, que você sabe muito bem de Abraão, Isaac e Jacó, que era um amor do sucesso. Seja um ser humano foda e ame a Deus. Mas qual é a pergunta? Essa é a pergunta e ele entendeu. Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos responder então de forma simples essa pergunta, para a glória e honra de Deus e para que as pessoas saibam a verdade. Olha que simples que é. Deus é magnânimo, né? Perfeito, pleno. Deus fez o homem e a mulher imortais, sem pecado, imortal. Mas a partir do momento que eles desobedecessem a Deus, viria a morte sobre eles. Então nós sabemos que a morte criada por Deus, tem domínio sobre o ser humano a partir do momento que ele peca. Não estou falando de pecado herdado de pai e mãe, não. Todas as pessoas que vieram depois de Adão e Eva, os seus filhos, seus descendentes, pecaram também. Abraão tinha pecado, eu já tive pecado e até estou sujeita a ter pecado se eu não vigiar. Você também já teve pecados. As pessoas que morreram no Holocausto também, infelizmente, tinham pecados. E as pessoas que fizeram o Holocausto, pecado maior ainda. Não estou justificando a morte de ninguém, apenas estou dizendo que todas as pessoas pecaram. E por termos pecado, nós estamos sob o domínio da morte. Nós, a qualquer momento, podemos morrer e vamos chegar perante a morte, depois da morte, e ela vai ver que nós já tivemos pecado. Então, ela tem domínio sobre nós e ela tem o poder sobre nós. Deus tem regras para a morte. Existem pessoas que são mártires, que vão na frente do trono de Deus. Existem pessoas que vão descansar em um lugar determinado até o dia do juízo. Tem outras que vão num lugar de semi-tormento. Não estou falando sobre o inferno, porque ele não foi inaugurado ainda. Ou seja, a morte tem regras. Deus é justo. Em vida e em morte temos regras. Porém, Yeshua, Jesus, ele nasceu, viveu e morreu sem pecados. Sem nenhum pecado, ele nunca pecou. Yeshua, Jesus, entenda isso, ele nunca pecou. Todos os homens da terra, mulheres, crianças, idosos, todos os seres humanos da terra pecaram. Yeshua, Jesus, não tem pecado, nunca teve pecado. A palavra de Deus fala que ele viveu, morreu sem pecados. Então, Yeshua, Jesus, a partir do momento que ele é morto, crucificado, independente que quem tenha um feito, embora a palavra de Deus fala que todos nós somos culpados disso. Yeshua, Jesus, morreu sem pecado, injustamente, único que morreu injustamente, porque mataram uma pessoa, o único ser humano, homem, Yeshua, homem, nunca pecou. Mataram ele mesmo assim, mesmo ele não tendo pecado. Então, ele morto,
chegou perante a morte. Deus tem regras para a morte. E para todos os mortos, Deus tem regras. Até mesmo o lugar de descanso. Se vai haver ressurreição para aquela pessoa a primeira ou a segunda, etc e tal. Embora ainda o trono branco não julgou, há um semi-julgamento ali. Yeshua Jesus, homem perfeito, sem pecados, chegou diante da morte e a morte olhou para ele e falou: isso nunca aconteceu aqui. Todo ser humano que vem aqui tem pecado. 1, 2, 3, menos, mais, mas tem pecado. Eu só tenho domínio no ser humano se ele pecar. Mas você não tem pecado. Adão era imortal, eu não tinha domínio sobre ele. Mas a partir do momento que ele desobedece a Deus, eu tive o domínio sobre ele. E uma hora ele morreu, viveu quase 1000 anos, mas eu tive o domínio quando ele chegou aqui. E ele permaneceu quando veio aqui. Assim Eva e todos os outros. Mas você não tem pecados nenhum. Você nasceu, viveu, morreu sem pecado. Eu não posso te reter aqui. Então, pela regra de Deus na morte, uma pessoa que nunca pecou, a morte não tem domínio sobre essa. Não tem. Não tem como, não tem. É o único. Então, você não tendo pecado, você está salvo. Eu não posso te reter aqui, você não está morto. Ele foi ressuscitado no 3º dia. Porque estava sem pecado. Ele não precisou de ninguém salvá-lo. Ele era sem pecado e era o único. Sem pecado. Todos nós, outros homens, seres humanos, pecamos e não vão poder chegar diante da morte e ela não vai falar isso pra gente que falou pra Yeshua Jesus. Então, existem 2 tipos de salvação que nós aprendemos de Bereshit até Revelação. A palavra de Deus. O que fala ali? A primeira salvação, a que Deus fez Adão e Eva, é para que eles nunca tivessem pecado e assim, não pecando, não desobedecendo a Deus, eles viveriam para sempre, eternamente, homens perfeitos, sem morte, sem dor, sem doença, sem nada. A partir do momento que eles pecaram, ou seja, que todo ser humano pecou, porque não é só Adão e Eva que pecou, nós também pecamos, infelizmente, né? Não é o pecado de Adão, mas é o pecado meu, né? O teu, todos os seres humanos pecaram. Até creio que Adão e Eva foram os que menos pecaram. Digo, foi só comer um fruto. Porém, nós não, né? Fizemos muitas outras coisas erradas. Então, a salvação seria a pessoa não ter pecado nenhum e ela viveria. Mesmo que se ela chegasse, alguém matasse ela, no caso, depois de Adão e Eva, a gente sofre a morte não teria domínio sobre nós e nós seríamos, talvez, ressuscitados, voltássemos para Deus, sei lá. Mas acontece que nenhum ser humano fez isso, só Yeshua Jesus. Então, acabou? É só Yeshua Jesus, homem, que vai viver perante a eternidade e nós, todos os outros seres humanos, vamos morrer? Calma. Existe a morte temporária, existe a morte eterna. Depois de Yeshua, aí Deus inaugurou a salvação através de Yeshua. Então, durante nossa vida, aqui na terra ainda, nós temos uma escolha. Nós sabemos da vida de Yeshua. Nós sabemos através dele a obediência a Deus. Yeshua, Jesus, obedeceu a Deus. Ele só fazia e só falava o que Deus mandava. Então, isso vai trazer o que na vida daquela pessoa? Que pode trazer na vida de nós? Nós reconhecermos que nós pecamos, nós andamos errados, desobedientes a Deus, através de Yeshua, Jesus, mudar a nossa vida, o nosso comportamento, passarmos a obedecer a Deus. Verdadeiramente, Deus ninguém engana. E aí, nova vida, como se Yeshua Jesus vivesse em nós. Nós podemos morrer? Sim, podemos morrer ainda. Antes da segunda vinda, nós podemos morrer. E podemos chegar à morte, a morte falar, eu vou te reter aqui porque você tem pecados. Porém, nós vamos para a segunda parte.